Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No nosso vídeo de hoje a gente vai adentrar um pouquinho dentro do mercado financeiro, dessas estruturas que existem, e a gente quer entender até que ponto que nós investidores somos beneficiados e até que ponto que esse mercado é muito mais favorecido do que nós investidor. Então a gente quer entender um pouquinho dessa estrutura, dessas nuances, para a gente entender quais são, de fato, as melhores alternativas para nós investidores, para que a gente possa aproveitar as boas alternativas, as boas opções de investimento nesse mercado. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido, peço que você compartilhe, né? Siga o nosso canal aqui no YouTube, pessoal, não deixe de acompanhar, né? Para que você possa receber em primeira mão todos esses vídeos, tá bom? Então, vem comigo e vamos pro vídeo. Meus amigos, nosso papel aqui hoje é a gente trazer um pouco mais de clareza de como que funciona esse mercado, quais são essas instituições, como que funcionam essas remunerações, através de quais agentes que a gente pode buscar aqui boas alternativas e qual que é o nosso papel aqui de investidor, tá? Então perceba que a gente vai falar de grandes instituições, de ricas instituições e vamos falar de nós, investidor, pessoa física, tá bom? Então é importante que nós entendamos como funciona essa estrutura para que de fato a gente possa buscar ali as melhores alternativas. Vamos fazer uma reflexão aqui, pessoal? Vamos imaginar o seguinte, tá? Quais são os lucros dos bancos anualmente? Né? Esses grandes bancos, por exemplo, 30, 40, 50, 20 bilhões de lucro por ano. Tá? Então perceba que esses bancos aqui, pessoal, eles têm lucros e rentabilidades ali sobre o capital deles, absurdo, tá? Se a gente pensar em corretora, XP, BTG, tá? Genial, Orama, muitas delas já são bancos também hoje em dia, tá? Então perceba que a estrutura, o lucro dessas instituições também, pessoal, são absurdos, tá? Então perceba que quando a gente fala em bancos, em corretoras, são instituições pelas quais a gente usa ali essas instituições para que a gente possa investir o nosso dinheiro, tá? Então se a gente tem essas opções hoje para o investidor, tá? A gente vai ter melhores alternativas nos bancos. É bem verdade que os bancos também já vêm melhorando essas estruturas para os investidores, mas hoje as corretoras ali vão estar alocadas, vão estar distribuídas as melhores alternativas de investimento para o investidor, tá? E é importante que você entenda, pessoal, que esses bancos, essas corretoras aqui, tá? Eles lucram muito com os produtos que eles nos oferecem. Então, quando você entra lá e contrata algum tipo de investimento, né, em alguma medida ele vai estar recebendo, né, um percentual ali sobre aquela alocação que você está fazendo, tá? Então, que ele não cobra de você diretamente investidor, mas ele vai receber as comissões pelos produtos que ele está indicando, que você está comprando ali através desse banco corretora. Lembre que o lucro dessas instituições aqui anualmente são absurdos, tá? Então isso é importante você entender, tá? Existem outras duas estruturas também que você precisa entender como é que elas funcionam, os fundos de investimentos e as gestoras de investimentos, tá? Então, por exemplo, essas instituições, pessoal, então o fundo de investimento onde a gente tem ali um gestor, a gente vai ter um administrador, né? E eles vão organizar uma estrutura onde eu, investidor, vou aportar o meu recurso lá e eles vão buscar no mercado boas alternativas de investimento, tá? Então funciona dessa forma. E da mesma forma funciona uma gestora de investimento, tá? Então assim, ela tem uma estrutura bem diferente de um fundo de investimento, né? Mas ela também vai receber o seu dinheiro, normalmente ela vai investir, né, diretamente na sua conta ali, ela vai buscar melhores alternativas. Mas é interessante que tanto uns como os outros, eles recebem aqui, pessoal, um percentual do seu patrimônio líquido. Então, a depender de quanto você tem investido nessas estruturas aqui, eles vão receber um percentual ali anualmente, tá? Deixa eu só te dar um dado. Hoje de manhã eu vi aqui que tem um fundo, não vou falar qual, tá? Mas que ele tem aqui, ó, no patrimônio dele, mais ou menos 4,5 bilhões. Ele gere mais ou menos 4.500 bilhões. Pessoal, se a gente pensar que esse fundo aqui ele cobra uma taxa de administração de 1% ao ano, eu estou falando que ele vai receber mais ou menos 45 milhões por ano para gerir aquele patrimônio.
Consegue perceber? Então, assim, é óbvio que ele tem uma estrutura, é óbvio que ele tem funcionários, é óbvio que ele tem um escritório, é óbvio que ele investe em tecnologia, mas ele tem 45 milhões por ano para gerir esse capital. Percebe, pessoal, que todas essas estruturas aqui, elas ganham muito dinheiro, né? Para quê? Para gerir o capital, para gerir o dinheiro de quem? Dos investidores. Sejam investidores pessoa física, sejam investidores pessoa jurídica, investidores institucionais. Então perceba que essa estrutura que normalmente, né, é a estrutura que a gente acessa para investir o nosso capital, eles ganham muito dinheiro. A dúvida é que, se eles ganham muito dinheiro, será que eu, investidor, também ganho muito dinheiro? Percebe? Ou será que nós, investidores, aqui nosso dinheirinho aqui, ele é meio mirradinho? Parece que essa rentabilidade só anda de lado. Entende? Então, quando você contrata um fundo ou uma gestora, eu estou dizendo o seguinte, falo, olha, eu estou delegando para que você busque as melhores alternativas e, independente do resultado, você vai cobrar, você pode cobrar uma taxa de administração aqui anualmente, tá? Na verdade, essa taxa ela é cobrada diariamente, né? Mas a gente computa ela anualmente, percebe? Então, pessoal, percebe que todas as instituições estão ganhando muito dinheiro para gerir o meu recurso. E será que meu recurso, de fato, está tendo uma boa rentabilidade? Esse que é o ponto que eu quero trazer para vocês. Será que eu, investidor, posso acessar, por meio dessas alternativas aqui, bons investimentos a um custo mais barato? Eu já trabalho com planejamento, com investimento há muitos anos. Eu já vi vários e vários casos, já peguei vários e vários clientes com situações totalmente diferentes, tá? Mas algo em comum é característico ali, tá? Deixa eu voltar essa parte aqui. Mas existem algumas características em comum entre investidores, né, que tiveram de fato uma performance melhor nos investimentos ali ou no crescimento do patrimônio. Vamos entender que para que nós possamos de fato crescer o nosso patrimônio, ter uma boa reserva, né, construir ali uma liberdade financeira, a gente precisa administrar bem 3 pilares. Ganhar mais, gastar melhor ou gastar menos ou poupar mais e rentabilizar e investir melhor o nosso capital. Tá? Então a gente precisa entender melhor sobre essa estrutura. Agora um ponto que a gente vê muita internet falando, as pessoas nos mostrando, as pessoas nos deixando crer que a gente vai ficar rico se a gente conseguir isso aqui. Pessoal, não vai. Você não vai, de fato, ter um crescimento no seu patrimônio só pensando em rentabilizá-lo bem. Sabe por quê? Porque se você quiser aumentar muito a taxa de remuneração do seu capital, você vai tomar muito mais risco. Então, se você ganhar bem no ano 1, no ano 2, no ano 3, provavelmente no ano 4 você leva um tombo e vai lá para baixo de novo. Tá? Então, as pessoas que de fato conseguem construir um patrimônio ao longo do tempo, tá? Eles trabalham muito bem esses pilares do ganhar e do gastar, ou do poupar, pelo menos, entendeu? Então é importante, não estou falando que não é importante você investir bem, você rentabilizar bem seu capital, isso é importante sim, também tem potencial para alavancar seu patrimônio. Mas o mais importante você tem que entender é que eu preciso me organizar para fazer um aporte todos os meses, eu preciso me organizar para sempre que eu receber ali um salário, um dividendo, uma gratificação, eu guardar parte disso que eu recebi. Esse ponto ele é o mais importante. Eu preciso viver um degrau abaixo das minhas possibilidades. Poxa, se eu ganho 5, eu consigo viver com 4,500, eu consigo viver com 4. Poxa, se eu ganho 20, eu consigo viver com 15, eu consigo viver com 18. Então, isso que é essa mentalidade que a gente precisa ter. Imagina, pessoal, que à medida que a gente vai capitalizando, que a gente vai criando um patrimônio, esse patrimônio começa a trabalhar para nós. E a gente pode, em algum momento, começar a usufruir dos frutos dessa semente que nós fomos plantando ao longo do tempo. Então perceba a importância disso. Então vamos recapitular, tá? Então a gente tem de um lado aqui instituições que lucram muito, né? O capital que a gente investe, tá? Então é importante entender também que o banco, pessoal, é um grande intermediário, tá? Então ele pega um recurso de quem tem recurso sobrando e ele empresta para quem não tem. Então essa diferença aqui, e ele cobra essa diferença de juros, tá? Então assim, não é só ofertando os produtos de investimento, não. Então tem outras frentes que os bancos ganham dinheiro. Mas é importante você entender que essas estruturas, elas ganham muito bem para fazer o que fazem. Muitas vezes eu, investidor, estou aqui andando de lado nos meus investimentos. Então é importante você entender isso, tá? Então, pessoal, vamos dar mais um passo aqui. Vem comigo aqui.
eu quero chamar a sua atenção agora, né, para os diferentes perfis de investidor que nós temos. Então tem pessoa que tem um perfil mais arrojado, tem pessoa que tem um perfil mais conservador, tem pessoas que têm um horizonte de investimento mais longo, tem uma pessoa que tem um horizonte de investimento mais curto, tem aquela pessoa que ganha muito dinheiro fazendo o que ela faz no trabalho, no dia a dia dela ali, tem aquela pessoa que não tem tempo para nada, tem aquela pessoa que tem muito tempo, tem aquela pessoa que é muito curiosa, muito estudiosa. Então a gente tem os mais variados perfis de investidor, né, aí nesse mundo afora. Então você precisa entender um pouco do seu perfil, um pouco das suas características, para você de fato buscar ali boas alternativas, tá? Então, pessoal, vem comigo, vamos entender, por exemplo, aqui um perfil de uma pessoa, vou te dar um exemplo aqui de um médico, de um dentista, de um corretor de imóveis, pessoa que trabalha muito, pessoa que sabe ganhar dinheiro, um empresário, que ganha muito dinheiro e não tem tempo. Então, assim, ele não pode tirar o foco de onde ele ganha dinheiro. Tá? Então, se a pessoa sabe ganhar dinheiro com aquilo ali, tem que manter o foco ali. Então, para esses casos, pessoal, pode fazer sentido um fundo de investimento, tá? Pode fazer sentido uma gestora de investimento, pode fazer sentido contratar uma consultoria CVM, tá? Então, para essa pessoa, pessoal, talvez não vale a pena mesmo deixar dinheiro parado na poupança, deixar dinheiro na conta corrente. Às vezes a pessoa corre tanto dinheiro, fica 2, 3 meses parado na conta corrente. Então, para essas pessoas faz sentido eu pagar uma instituição, um profissional, para me ajudar a encaminhar isso, tá? Então, é importante você entender o seu perfil para que você possa entender as instituições e buscar as melhores alternativas. Mas vamos imaginar que você é uma pessoa que tem tempo. Poxa, eu sou um servidor público, poxa, eu sou um professor, ou eu sou, sei lá, eu sou um seletista ali que trabalha, sei lá, menos horas por semana. Então, se você tem tempo, pessoal, faz sentido você entender mais sobre investimento. Tá? Você entender como que você pode investir em renda fixa, como que você pode investir em renda variável. Ou seja, tem classes que são mais complexas. Então, nesses casos que são mais complexos, eu vou delegar para um profissional a me ajudar. Então, percebe que você muitas vezes não precisa deslocar todo o seu patrimônio para ser gerido por uma gestora, por exemplo. Tá? Então, percebe que você pode baratear o custo, né, que seu patrimônio vai pagar para ele ser gerido por essas instituições, tá? Por exemplo, se você gosta ou se você não gosta de investimento, meus amigos, desculpa. Para você que não gosta, desculpa, tá? Você precisa fazer o que você tem que fazer. Percebe que você pai, você mãe, faz muitas coisas que você não gosta, mas que você tem que fazer. Então, gerir bem o nosso recurso, cuidar de atenção do nosso patrimônio é super importante. O tempo vai cobrar de você. Tá? Então, assim, cuide disso. Ah, poxa, eu gosto. Cara, faça que você vai fazer, que você vai gostar de fazer aquilo. Mas se você não gosta, fala assim, poxa, como que eu posso me organizar para que eu possa cuidar do meu patrimônio? Não deixe seu dinheiro ali na caderneta de poupança, não deixe seu dinheiro parado na conta corrente, não deixe seu dinheiro investido em fundo ruim, que cobra de taxa de administração cara. Entende, pessoal? Então, assim, traga para você essa responsabilidade de você cuidar e gerir bem o seu patrimônio, tá? Então é importante que você tenha, sabe por quê? Porque o tempo vai cobrar. Então, se você conseguir rentabilizar bem o seu capital, principalmente quando a gente tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, é importante para que de fato a gente consiga rentabilizar bem o nosso capital e usufruir desse dinheiro que a gente foi conseguindo poupar e investir bem ao longo do tempo. Tá bom? Então, pessoal, é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho nesse vídeo, entender um pouco sobre essas estruturas, para que você tenha atenção, que você tenha cuidado, que a gente precisa investir através das corretoras, para que nós possamos buscar boas alternativas, mas cuidado com as indicações de investimento que eles me fazem, cuidado com as altas taxas que eu posso estar pagando, né, dentro dessas instituições. Então, se eu tenho condições de eu mesmo gerir o meu patrimônio, é o melhor dos mundos. Tá? Então, por exemplo, assim, aqui a gente ensina muito isso, como que a gente monta uma carteira de investimento, a gente monta essa estrutura para os nossos clientes e com o tempo a gente solta para que eles consigam fazer essa gestão sozinhos. E com o tempo a gente vai sentando ali para a gente revisitar aquela estratégia que a gente desenhou lá no início, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero, nossa mensagem de hoje, tá? É te encorajar, tá? É te motivar a que você possa liderar, que você possa, de fato, ser o gestor do seu patrimônio, aí, das suas rendas, do seu capital, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de enviar para amigos, familiares, isso é super importante aqui para o nosso trabalho.
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!